Maria Fernanda, para quem não me conhece, sou arquiteta, idealizadora aí do canal, das páginas Domine a Sua Obra. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero apresentar para vocês uma oportunidade que talvez vocês não estejam enxergando, que é a oportunidade em si de se destacar no mercado através do domínio de uma obra, de dominar uma obra. Mas beleza, né? Se a gente for pensar, dominar é uma palavra muito subjetiva, né? Então pode ter um conceito para você e pode ser um conceito diferente para mim. Por exemplo, se você fala dominar inglês, para mim pode ser algo assim, a pessoa fala bem inglês. Para você pode ser uma pessoa que escreve e fala perfeitamente inglês, né? Então existe uma certa diferença de alguém que consegue entender inglês e ali se vira em inglês daquela da pessoa, né, que fala perfeitamente inglês. Então vamos entrar falar a mesma língua, vamos dizer assim, né? Quando eu falo dominar uma obra, né, o que eu quero dizer com a parte de dominar uma obra? O que é dominar uma obra? Eu entendo como dominar uma obra quando você consegue garantir a qualidade da execução de todas as frentes de obra. Para que você consiga garantir a qualidade da sua obra, você precisa garantir a qualidade da execução, se a execução está fazendo da maneira correta cada frente de obra, do início até o final, do zero até a entrega das chaves. Então vamos lá, vamos entender. A nossa obra ela tem várias fases, certo? Tem lá limpeza de terreno, tem lá alocação da obra, tem sondagem, fundação, etc. Então, dominar é quando você consegue garantir a execução de cada um. Então, o que seria isso? É justamente, quando que a gente vai limpar um terreno, você garante a execução da limpeza. Se ele é feito da maneira correta, se sua equipe de obra ou a pessoa que você terceirizou, vamos dizer assim, essa atividade está fazendo da maneira correta. Tem muita gente que taca fogo no terreno para poder limpar o terreno. Isso não é a maneira correta. Se você não está visualizando, se você não sabe como a sua equipe, como a pessoa que você designou essa tarefa está realizando a tarefa, se ela está executando de maneira correta, então você não está fazendo, não está dominando essa etapa, certo? Você não consegue garantir a qualidade. Porque uma pessoa tacar fogo no terreno, ela está cometendo um crime ambiental. E a pessoa que é dona do imóvel, né, o dono desse terreno, pode inclusive ser preso, né, levar multas, etc. Então, não dominar a obra é justamente você se resignar disso, né? Simplesmente designar a tarefa para alguém e beleza, né? Tipo, tá pouco se lixando, vamos dizer assim, tá limpo o terreno, se importar só com o fato de que agora o terreno tá limpo. Não sabe como foi feito, não sabe garantir a qualidade da execução dessa tarefa. Vamos pensar em outra tarefa. Por exemplo, a execução da armação. É uma parte muito importante, que a armadura, né, que a parte ali de ferragem, da estrutura da sua obra esteja feita de maneira correta. Quantas pessoas você conhece que entram em obra que não confere essa parte? Então, assim, o simples fato de você chegar, se você tem um armador dentro de obra, que está lá dobrando a armação para fazer as vigas, você pegar o projeto de estrutura na mão. Eu sou arquiteta, eu não preciso saber calcular a estrutura. Não, eu preciso garantir a execução, garantir a qualidade da execução dessa tarefa, certo? Então, se eu tenho um projeto de estrutura na mão e eu tenho um armador dentro de obra, eu vou cutucar ele e vou... Qual viga que o senhor está dobrando? Tô dobrando a viga 21. Cadê o projeto dela? Tá aqui? Beleza, vamos lá, vamos olhar. Tá falando que precisa, sei lá, de 10 armaduras de 5/8. Aí você vai lá na viga que ele tá fazendo e conta. Tem 10 armaduras de 5/8? A bitola certa, sei lá o quê? Tem, beleza, ótimo, lindo. Distanciamento de estribo. Tem que ter de 20 em 20 centímetros. Aí, depois de você ter feito assim, de 20 em 20 centímetros, 10 estribinhos desses, depois tem um distanciamento de 50, depois tem mais um monte de estribozinho assim, um do ladinho do outro, de 20 em 20 centímetros. Aí você vai ver se o estribo está feito dessa maneira, você vai conferir se ele está sendo espaçado da maneira correta, se ele está sendo travado da maneira correta. Pronto, isso é dominar uma etapa de obra. E outra, como que ele vai locar essa armadura na forma? Ele está colocando espaçador para que ela não fique colada na forma e depois possa ficar exposta, né,
depois da concretagem, ele não virou, por acaso, essa viga, porque pode acontecer, gente. A gente não pode assumir que a nossa mão de obra nunca vai errar na vida. Isso seria uma hipocrisia. Se nós nos damos ao luxo de errar numa manhã que a gente acorda, sei lá, de TPM, ou que o filho passou a noite com febre, ou que, sei lá, algum motivo, teve um pesadelo, não dormi direito, acordei meio distraída e errei, a sua equipe de obra também erra. Então, dominar uma obra é justamente você conseguir garantir a qualidade da execução de cada etapa. Eu vou repetir isso umas 300 vezes, viu? Por quê? Porque daí você garante que aquela etapa foi feita da maneira correta. Porque se você simplesmente joga nas costas do seu armador, faz aí a armação, como é que você garante que ele foi feito da maneira correta? Porque, então quer dizer que o meu armador é ruim. Não, é porque são pessoas também erram. Eles são passíveis a erro. Então, se por acaso ele errar, tem mais alguém olhando ali se ele está fazendo da maneira correta. E esse alguém tem que ser a pessoa que está liderando a obra. Então, garantir a qualidade de cada etapa de execução de obra é justamente isso. Você prestar atenção e saber exatamente como que o seu armador está fazendo. Colocou lá na sua forma da maneira correta, do lado certo, etc. Travou isso da maneira correta. Pronto, então você garantiu que essa etapa de execução foi feita da maneira correta. Então, você está dominando a sua obra nesse pedaço, certo? Então, se você for dominando cada etapa, ao fim da obra, você domina a sua obra, certo? Você tem certeza de que ela foi feita da melhor maneira possível. E o que não é dominar uma obra? Quando você não domina uma obra, é justamente o contrário. Quando você entra dentro da obra e só simplesmente chega lá e começa a olhar, tipo, beleza, olha, fez uma parede nova, olha que bonito. E não sabe nem o que está acontecendo. Não tem por que você entrar numa obra se não for por um objetivo específico. Sua obra está lá, ela está sendo construída. Você entra na obra com objetivos específicos. Foi feita mais uma parede? Como foi feita essa parede? Porque normalmente o que o pessoal faz? Joga um prumo e um esquadro. Gente, uma parede, para ela ser executada de uma maneira correta e com qualidade, não é simplesmente estar no prumo e ter esquadro e no esquadro. A argamassa dela tem que ter sido bem feita. A escolha desse material tem que ter sido bem feita. Era você que estava dentro de obra para receber os tijolos que vieram? Os tijolos, eles foram autorizados? Você colocou lá uma fileirinha de tijolos, mediu, vê se ele tinha um padrão. Os fornecedores de tijolos, tem alguns lugares que eles fazem os tijolos tudo num tamanho diferente. Se você for colocar isso dentro da sua obra, você está fazendo com que a sua obra não fique com a alvenaria correta. Você não vai conseguir garantir a qualidade daquela alvenaria se o próprio material está vindo com defeito, entendeu? Então você tem que fazer a conferência desse material quando ele chega na obra, você tem que saber a coloração desse material quando ele chega na obra, você tem que molhar o chão ali, a laje de concreto, por exemplo, antes de começar a subir a parede, você tem que conferir o traço dessa argamassa. Tem muita gente que, mas é alvenaria de vedação, não é estrutural. Então, a argamassa dessa parede, a argamassa dessa alvenaria, ela tem um traço específico para garantir que a sua parede ela fique firme, fique bem estruturada. Por mais que ela não faça parte da estrutura do seu prédio, ela é uma alvenaria, ela é uma parte, ela é uma fase da sua obra, que você, para garantir a qualidade dessa etapa, você tem que saber como ela está sendo executada e se foi executada da maneira correta. Porque é só dessa maneira que você consegue dominar essa etapa e, portanto, dominar a obra. Então, não dominar a obra é justamente você fechar os olhos para tudo isso. É você não conferir cada etapa, né, como está sendo executado e se está sendo executado da maneira correta. Beleza? Dito isso, todo mundo já vamos estar falando da mesma língua, então, que dominar é um termo subjetivo, então a gente definindo o que é dominar uma obra, então... Dominar a obra para se destacar no mercado, uma oportunidade que você não está enxergando. Se te causou um pouquinho de um frio na barriga, se você é arquiteto, engenheiro, está aí do outro lado da câmera, depois que eu falei tudo isso, do que é dominar uma obra, porque você não se sente preparado para dominar uma obra, nós não somos treinados e preparados para sair da faculdade com esse conhecimento, para realmente dominar uma obra. Então, quando eu falo que dominar uma obra é uma oportunidade para que você se destaque no mercado, é justamente nesse sentido.
Quantas pessoas você conhece que estão saindo da faculdade ou que são recém-formados que realmente têm capacidade, têm habilidade de dominar uma obra? Entende? Então, quando você... Se a gente for pensar por esse lado, você consegue, né, pensar nessa oportunidade que talvez dominar uma obra, se você dominar uma obra, você consegue se destacar no mercado. Justamente que a maior parte das pessoas que saem da faculdade não tem esse conhecimento. Poxa, mas por que não tem esse conhecimento? Porque a faculdade não treina a gente para isso. A faculdade não treina a gente para o mundo prático. Boa parte dos professores não tem a parte prática. Eles são mestres na teoria e ensinam pra caramba a gente a teoria. É extremamente importante saber da teoria. Mas, na minha opinião, toda a faculdade deveria ser um pouco mais parecida com a medicina. Que para sair, para ter o diploma, você tem que passar pelo internato. Você tem que passar pela parte prática. Você é obrigado a passar por essa parte prática para se formar. Você pode até estar pensando, mas na minha faculdade me obrigou a fazer um estágio, tem o estágio obrigatório. Mas o estágio em si, apesar de ser extremamente importante, e eu trabalhei por 90% da minha faculdade, eu trabalhei como estagiária também, é muito importante que você faça, mas ele não te dá todo esse respaldo também. Porque não, apesar de ser, vamos dizer assim, algo que vai te ajudar muito, não é uma matéria focada em você aprender. Você está entrando para o escritório, você está entrando para o mercado de trabalho. Você vai fazer aquilo que o escritório vai demandar de você. Então pode ser que num escritório você aprenda mais sobre interiores, pode ser que em outro escritório você aprenda mais sobre, sei lá, detalhamento. Então não é um conhecimento focado específico para que todas as pessoas que se formem saiam com esse conhecimento que a gente precisa, que é, por exemplo, a parte prática, é o como tirar do papel o nosso projeto, seja você engenheiro, então projeto de estrutura, e seja você arquiteto, um projeto arquitetônico. Então essa parte prática, essa vivência prática, né, se simplesmente é um estágio obrigatório, não necessariamente você vai ter essa experiência. Então, a parte prática da medicina é focada no aluno, para que ele aprenda e ele vai passando, vamos dizer assim, dentro do internato lá pelas especialidades, para justamente ele sair de lá com um pouquinho de tudo. Então, o mesmo que tem o estágio obrigatório, não é suficientemente prático igual, por exemplo, a medicina. Beleza. Outra reflexão que eu quero trazer para vocês. Quando a gente vê essa parte também, né, para tentar pensar de dominar uma obra como sendo uma oportunidade de se destacar no mercado, vamos entender o seguinte: a banalização dos erros de obra. Quantas pessoas você conhece que são conformadas com o erro de obra? Que é aquele negócio, a obra é assim mesmo, obra é difícil mesmo, obra é complicado mesmo. Você que lida com obra, você vai ver, você vai levar um monte de multa. Porque não tem como alguém que lida com obra que nunca vai ser embargado. Porque, sabe assim, essa banalização do erro de obra, para mim é muito mais prejudicial para a construção civil do Brasil, que a gente vê que é muito atrasada, do que a desculpa que todo mundo dá, que sinceramente eu não acredito. O que todo mundo fala? Que a construção civil no Brasil está errada, que a construção civil do Brasil está ruim, porque a mão de obra é ruim. Vamos refletir um pouquinho. Se você tem um carro e o carro quebra, tem algum defeitinho, e você não sabe nada de mecânica, essa sou eu, na verdade, não sei nada de mecânica, entro numa oficina e o cara chega para mim e fala, tem que trocar a rebimbota da parafuseta. Eu não sei nada de mecânica, eu vou olhar para ele e falar, amém, troca isso daí, eu não sei o que é isso. O que está acontecendo na construção civil? Está acontecendo o seguinte: os próprios profissionais técnicos que deveriam saber como conferir e como executar cada etapa e garantir a qualidade de cada etapa, são como a gente, como eu, vamos dizer assim, numa oficina de mecânica. Eu simplesmente entrego nas mãos do mecânico. Se ele é um bom mecânico ou um péssimo mecânico, ou ele quer me enganar ou ele não quer me enganar, eu não sei. Eu não sei conferir aquilo ali, como é que eu vou saber? Os próprios técnicos, os arquitetos, os engenheiros que estão à frente de obra não sabem conferir a própria obra. Então, na minha opinião, não é a mão de obra que está errada, somos nós que estamos errados. Essa falta de preparo de quando a gente sai da faculdade para chegar e botar a mão na massa,
que faz com que a gente tenha esse desfalque, que faz com que a construção civil no Brasil não evolua. Não é o problema mão de obra, porque vamos pegar a pintura, por exemplo. Se um pintor, você contrata um pintor para pintar ali o interior do seu quarto, você quer que o teto seja branco e as paredes sejam cinza. Se ele começa a lambuzar parede com teto, teto com parede, e assim, perto das quinas, ficar aquele negócio ali que não está definido se é branco, se é cinza, você consegue identificar o erro, não consegue? Aí o que você vai fazer? Você vai qualificar esse pintor como um mau pintor. E outra, você consegue chamar esse pintor e falar assim, ó, meu querido, dá uma olhada no que você fez. Sim, eu quero o teto branco e a parede cinza. Você não pode lambuzar ali a quina, entendeu? Eu quero que esteja bem certinho. Então você consegue qualificar esse pintor. E se você for chamando a atenção dele, ele pode ir melhorando, certo? O que acontece, por exemplo? Uma parte que eu sei que muita gente tem dificuldade, elétrica. Ninguém sabe conferir elétrica. Quantos colegas meus de trabalho que eu vejo que não conseguem ler um diagrama unifilar, que não conseguem num ponto de utilização de tomada, que tem tomada 110, 127 volts, 220 volts, e não consegue fazer leitura. Não consegue entender que numa tomadinha, se tem uma tomada 127 e uma tomada 220, no mesmo módulozinho, na mesma caixinha, o que ele tem que esperar que tenha no eletroduto? Tem que ter duas fases, um terra e um neutro. Esse neutro tem que ser azul, esse terra tem que ser verde ou verdinho com amarelo, e cada fase tem que ser de uma cor diferente, porque é de um circuito diferente. E o que acontece? O próprio técnico que está na obra, que teria que ler, que teria que garantir a qualidade dessa etapa, que é o engenheiro, que é o arquiteto, não sabe fazer isso. Como que a gente vai evoluir a construção civil do nosso país se a gente está fazendo exatamente como eu faço com o meu carro? Entrega na mão do eletricista e reza a missa, né? Tipo, reza um Pai Nosso, tipo, tomara que dê certo. A gente não pode fazer isso, porque quando o cliente te contratar, ele vai esperar que você saiba. Então pensa, justamente por conta dessa banalização do erro da construção civil, dessa banalização de que beleza, obra é assim mesmo, o pessoal não sabe fazer mesmo, a mão de obra que é errada, a mão de obra que é ruim, o que acontece? Se você sabe dominar a sua obra, você se destaca. Infelizmente é assim, né? Porque teoricamente, todos nós aí do mercado, engenheiros e arquitetos, deveríamos saber com maestria dominar, cada um dominar a sua obra. Mas infelizmente, a gente sai da faculdade sem esse preparo. Então, aquele que busca se preparar para isso, aquele que não se conforma com a forma com que está a construção civil no Brasil, que começa a observar e fala, tem alguma coisa de errado nisso, gostaria que a construção evoluísse, e que começa a jogar responsabilidade para si e não para a mão de obra, porque a mão de obra, a partir do momento que você consegue visualizar se ela está fazendo certo ou errado, e você começa a qualificar se essa pessoa está fazendo certo ou errado, você vai melhorando o mercado. Se eu sei que o meu eletricista pega e mistura todas as cores lá da minha fiação, eu não vou mais contratar ele. Entende? Ele, para querer ser contratado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que melhorar ele como eletricista, como profissional. Só que o que acontece? Acontece que a maioria não sabe. Uma instalação de gás. Reza um Pai Nosso e deixa lá os instaladores fazer do jeito dele. Nem sabe se foi feito da maneira correta. No final da instalação, não faz um teste de estanqueidade para ver se realmente foi feito da maneira correta. Então, o que eu vejo que acontece muito com os profissionais da área, com os nossos colegas aí, é que simplesmente eles assumem que a mão de obra nunca vai errar, nunca vai ter problema e que pronto. Alguém me disse que esse eletricista é bom. Isso não quer dizer que ele seja. Alguém me disse que essa oficina é boa, levei meu carro lá. Isso não quer dizer que ela seja. Isso não quer dizer que a pessoa, sei lá, tenha feito o serviço da maneira correta. Se você sabe mecânica do carro e abre lá o carro junto com a pessoa da oficina, você consegue identificar se ele está falando alguma besteira ou não está. Se ele realmente está fazendo um serviço bem feito ou não está. Então, para a gente dominar uma obra, para a gente conseguir então garantir a qualidade de cada etapa de obra, a gente tem que ter conhecimento de como funciona cada etapa.
Não necessariamente, e eu digo isso que eu também não tenho a mínima ideia, como calcular, por exemplo, a carga de elétrica dessa residência, dessa edificação. Eu não sei fazer isso. Só que eu sei garantir a qualidade de execução. Por quê? Porque eu tenho um engenheiro eletricista que fez o projeto de elétrica e eu que estou ali dentro de obra para executar essa obra, eu consigo pegar aquele projeto de elétrica e ir conferindo uma por uma de ponto de utilização de tomada, de circuito de iluminação, se foi feito da maneira correta, se foi passadas as fiações de maneira correta. Porque, por exemplo, um eletricista que chega e troca tem lá uma fiação de 4 milímetros na sua obra, que é super espessa, que é utilizada para tomadas especiais, e vê lá sobrando, com a preguiça de chamar para comprar a fiação correta de iluminação, o que ele faz? Pega aquela aqui mesmo. Começa a passar fiação de 4 milímetros para fazer a conexão, para a ligação do seu circuito de iluminação, que precisava de um fio de espessura de 1,5. Então, assim, você está perdendo dinheiro, você não está nem sabendo. Porque você podia pegar só esse rolinho de fio em qualquer loja de elétrica, você troca essa fiação. Sobrou de 4 milímetros, mas eu quero de 1,5, você troca para mim? Pronto. Você tem um crédito na loja para trocar com outras coisas, que o de 4 milímetros é bem mais caro que o de 1,5. Então, assim, esse tipo de coisa acontece, tá? A banalização que eu falo é justamente as pessoas se sentirem que é normal um chuveiro dar choque, sentirem que é normal ligar um chuveiro num banheiro, liga um chuveiro no outro banheiro, pronto, cai a chave. Sentir que é normal aquele mofo, aquelas infiltrações que vêm de baixo para cima nas paredes, que é um problema de execução na hora da sua viga baldrame, por exemplo. O que eu vejo que é um problema é as pessoas acharem isso normal e se conformarem com isso, entende? Então, se você é uma pessoa inconformada, se você acha que tudo isso também não tá legal, se você tem essa responsabilidade, quer que a construção civil, quer que a nossa área realmente evolua, quer que a mão de obra que ela consiga evoluir, a gente tem que melhorar a nossa qualidade, porque muito menos que a mão de obra em si, os arquitetos e engenheiros não estão saindo com preparo. Então, nós somos os grandes responsáveis. Se você sente essa responsabilidade para você, então eu te convido aí a vir comigo nessa jornada, né, de tentar realmente dominar a própria obra, tá? E você consegue enxergar agora que dominar a própria obra acaba sendo uma oportunidade de mercado, certinho? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que você tenha servido, que vocês tenham gostado, tá? Então era isso, boa noite para vocês, um beijo.